O tema da aula, então, é engajamento e crescimento no Instagram. Eu vou falar alguns conceitos, né, do que é engajamento, do que é crescimento no Instagram, e depois eu vou abordar algumas estratégias relacionadas a engajamento e algumas estratégias relacionadas a crescimento no Instagram. Depois eu vou falar também sobre um planejamento de conteúdo, que é um item essencial para a gente poder crescer no Instagram, né? Principalmente em alguns formatos específicos que são usados principalmente para crescimento, para alcance, né? Para vendas e tudo mais. Então, primeiro, né, eu quero começar falando que engajar o público significa a gente construir uma relação com esses seguidores. E aí a gente vai aumentando as interações com curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos, né? Isso é a questão do engajamento. Então, quando eu falo, o meu Instagram ele está engajado, quer dizer que eu estou tendo conexão com o meu público-alvo, e eu estou conseguindo interações com ele, eu estou conseguindo ter curtidas, eu estou conseguindo ter comentários, salvamentos e compartilhamentos. Entenda que para o algoritmo do Instagram, né, principalmente agora, depois de atualizações que tiveram, tem alguns desses tipos de engajamento que são contados como maior ponto, né, como maior ranking na questão do algoritmo, né, dentro de uma publicação, dentro de uma estratégia de conteúdo, tá? E o crescimento, ele vai se referir a essa questão de conquistar novos seguidores, né, de expandir o alcance da sua marca no Instagram. E o segredo, então, que está por trás tanto do engajamento quanto do crescimento no Instagram é criar conteúdos relevantes e manter essa questão da consistência, principalmente otimizando, né, a sua presença dentro da plataforma. Então, como que eu crio conteúdos relevantes? Como que eu mantenho a consistência? Primeiro de tudo, igual eu falei na aula anterior, que a gente falou sobre planejamento de conteúdo, né? Eu preciso entender quem é meu público. A partir do momento que eu entendo quem é meu público aqui no Instagram, eu consigo pensar, né, em que tipo de conteúdo ele vai consumir e, principalmente, né, no que o meu produto ou o meu serviço ajuda aquele público-alvo, certo? E aí, a partir disso, eu crio um cronograma de conteúdo para poder ter essa consistência, essa constância, né? Lá eu coloco, né, os formatos que eu vou utilizar para poder otimizar também essa questão do conteúdo, né? E aí eu vou ter a presença na plataforma. Essa presença na plataforma, ela vai me trazer engajamento e vai me trazer crescimento, né? Quando eu tenho as duas coisas ali, eu consigo crescer o meu perfil, eu consigo engajar o meu perfil e eu consigo transformar, né, seguidores em clientes, que é, acho que, o fator principal aqui da plataforma para quem utiliza o Instagram, né, como ferramenta de vendas. Bom, então eu vou falar de algumas estratégias de conteúdo. Primeiro é o conteúdo de valor e a questão da relevância, né? O que que isso significa? Uh, pense que a gente precisa, dentro da nossa estratégia de conteúdo, né, criar valor para esse usuário, ou seja, ele tem que perceber que vale a pena me seguir e que vale a pena consumir o meu conteúdo. E eu posso pegar o meu conteúdo dentro da minha estratégia e separar ele em alguns tópicos, em algumas áreas, né? E isso vai fazer com que eu busque dele, né, engajamentos específicos. Então, por exemplo, se eu crio um conteúdo que eu vou educar a minha audiência, que eu vou inspirar a minha audiência. Esse tipo de conteúdo é muito mais fácil de ser compartilhado, é muito mais fácil dele ser valorizado pelo meu seguidor. Então, dentro do ranking do algoritmo, eu vou estar trabalhando a questão, por exemplo, dos compartilhamentos, dos salvamentos, certo? Uh, Outra questão que eu posso fazer, né, dentro dessa estratégia de conteúdo de valor e de relevância, é humanizar o meu conteúdo, humanizar o meu perfil, certo? E como que eu faço isso? Como que eu humanizo? Eu mostro que a minha marca, né, que o meu serviço, que o meu produto, que eu, no caso, eu sou um ser humano, então eu vou contar histórias, eu vou mostrar processos, eu vou inserir rotina, né? Isso eu posso trabalhar em alguns formatos, como, por exemplo, stories. Stories eu posso criar uma narrativa ali dentro, eu posso mostrar a minha rotina, eu posso falar do meu dia a dia e tudo mais. Isso é um conteúdo de valor e isso cria relevância para o meu público-alvo,
dentro da plataforma, o que faz, né, eu ter esse crescimento no formato orgânico. Vão vir novos seguidores, eu vou conseguir expandir o alcance da minha marca e tudo mais. Um outro formato que eu posso explorar, né, é a questão das perguntas, das enquetes dentro da minha estratégia de conteúdo, dentro do meu perfil, certo? Então, quando eu crio stories que são interativos, quando eu estimulo, né, que o meu público me dê uma resposta, eu estou trabalhando ali também a questão do engajamento. Então, nada é por acaso, né? Quando eu faço um post, por exemplo, que eu quero fazer uma pergunta, né? Uma caixinha de, por exemplo, uma enquete. Eu quero fazer uma pergunta para o meu público, eu quero que ele responda. Essa resposta, né, naquele stories, vai significar para o algoritmo que tem um engajamento dentro da minha plataforma e ele vai começar a entregar os meus stories para mais pessoas. O que eu pego dali? Aquelas respostas que o pessoal vai dando ali nos meus stories, eu vou dialogando com eles, eu posso expandir o conteúdo, fazer uma narrativa em cima daquilo, né? Talvez entregar alguma aula relacionada à pergunta que eu fiz. Um outro exemplo, a questão da caixinha de perguntas, né? Eu abro lá. A partir do momento que eu abro essa caixinha de perguntas dentro do meu Stories, eu estou criando uma ponte, um diálogo entre eu e o usuário ali, né? O meu seguidor, e aí eu dou para ele, né? Eu estimulo que ele responda, né? Que me mande uma pergunta na caixinha e eu respondo aquilo ali. Então aquilo ali é interação. E isso também pontua no algoritmo, isso também dá relevância para o algoritmo, né? E isso é em formato de conteúdo de valor, certo? Então isso é a primeira estratégia que a gente tem que pensar: conteúdo de valor e conteúdo relevante. Segundo, né, que a gente tem que pensar é eu tenho que, todo o conteúdo que eu faço dentro da rede social, por exemplo, se eu faço um vídeo ou se eu faço um post e aquilo ali gera comentário, eu tenho que ir lá e responder aquele usuário, certo? Quando eu faço isso, respondo, né, dou essa interação para ele de responder aquela pergunta que ele deixou ou aquele comentário, eu estou criando uma interação com ele e eu estou dando uma chance, né, de fortalecer laços com aquele meu seguidor. Então é muito importante, né, que todo o conteúdo que a gente faça, a gente procure responder os comentários, certo? Isso é muito importante e muito relevante na questão do algoritmo. E óbvio, né, conforme a gente vai respondendo os comentários ali dentro, eu vou sinalizando também para o algoritmo do Instagram que aquele meu conteúdo é interessante, certo? E aí, né, como eu falei anteriormente, uma outra abordagem que eu posso fazer é pegar essas caixinhas dos stories, né, e criar uma narrativa consistente ali, né, onde eu trago essa questão da interação ativa, eu vou resolvendo a dúvida que o meu usuário tem, que o meu seguidor tem, e ao mesmo tempo eu vou gerando credibilidade, eu vou gerando autoridade de perfil. Então, esse é o segundo ponto dentro dessa estratégia, né, de engajamento. É ter uma interação ativa e consistente, certo? Bom, aí a gente vem para o outro fator, que é a questão da prova social, certo? E como que funciona essa questão da prova social? E compartilhamentos, né? São dois itens também importantes, prova social e compartilhamento. Bom, é muito interessante, dentro da nossa estratégia de conteúdo para o Instagram, a gente sempre trazer depoimentos e resultados, né, dos clientes que a gente atende, dos clientes que consomem o nosso produto ou o nosso serviço. E isso eu posso compartilhar tanto no formato de stories, quanto no formato de post, né, quanto no formato de reels, enfim. Isso traz autoridade, traz credibilidade e traz a confiança. E isso é uma estratégia, sim, de engajamento. Por quê? Porque a pessoa vai ver aquele conteúdo, vai ver aquele comentário, vai ver aquela resposta positiva, né, aquele depoimento, enfim, tudo mais, e ele vai dar credibilidade para aquilo que eu compartilho dentro da rede social, para mim como perfil, né, como pessoa, como autoridade ali. Então é muito importante dentro da nossa estratégia de conteúdo a gente trazer, né, depoimentos, resultados de clientes, né, são fatores extremamente importantes. Outra questão que a gente tem que trabalhar também como estratégia de engajamento é as respostas quando a pessoa vai lá e te marca. Então, sempre que uma pessoa te marca no Instagram, você vai lá, né, e comenta, obrigado por me marcar, obrigado por compartilhar o meu conteúdo, né? Você vai estreitando laços com esse usuário, com essa pessoa que te segue.
Isso também é uma estratégia para a questão de engajamento, certo? Então, sempre que o público marca a sua marca, compartilha, né, nos seus stories, né, isso valoriza, isso, essa interação que você traz com ele, essa resposta, né, cria uma valorização dentro dessa interação, o que acaba, né, esse compartilhamento, acaba trazendo aí, dentro também da abordagem dessa estratégia de engajamento, certo? Então, o que a gente viu até agora? Primeiro, a gente viu a questão dos conceitos, o que é engajamento, o que é crescimento, e o segredo por trás disso daí, né, que é criar conteúdos relevantes para manter essa consistência, né, de forma otimizada, dentro, né, manter essa presença dentro da plataforma, dentro do Instagram. E aí a gente viu 3 pontos aqui, né, de estratégias de engajamento. A gente viu a questão do conteúdo de valor e da relevância, a gente viu a questão da interação ativa e consistente e a prova social e os compartilhamentos. Agora a gente vai para a estratégia de crescimento. E uma das principais estratégias de crescimento, que inclusive eu utilizei dentro do meu perfil e deu muito certo, para quem me acompanha aí já tem um tempinho dentro aqui do Instagram, em maio desse ano eu tinha 6.500 seguidores. A gente está no final de outubro, né, praticamente, e eu estou com 151 mil seguidores. E tudo isso eu conquistei através de uma estratégia de crescimento que é utilizar os Reels. Né? O Reels ele é muito interessante para essa questão de alcance e viralização. Mas eu preciso também moldar o meu conteúdo num formato estratégico. Não adianta eu só ir lá, né, e postar o Reels ali por postar. Ele tem que ter um formato, ele tem que fazer sentido, né? Ele tem que ter uma entrega. E aí a gente vai explorar essa primeira estratégia de crescimento, né, que é a questão do Reels. Então, aproveitar o alcance que o Reels tem dentro da plataforma, ele vai te trazer maior visibilidade no Instagram e alcançar usuários, né, que estão fora ali da sua base de seguidores. Né? O Reels ele te proporciona isso, ele engaja com muita gente que não te segue dentro da plataforma, certo? E aí, né, eu tenho várias técnicas, né, para poder segurar essa pessoa, né, para poder reter esse usuário assistindo o meu conteúdo, assistindo o meu Reels, porque isso também pontua lá na questão do algoritmo, né, o tempo de tela. Eu posso utilizar, por exemplo, ganchos virais, né? Dentro desses ganchos virais, o que seria, por exemplo? Talvez um gancho visual, por exemplo, a gente já viu, né? Inclusive hoje eu até compartilhei dentro do meu Instagram. Aqueles reels que começam com uma situação engraçada ou uma situação assustadora e depois tem um corte, né? Uma quebra, um corte ali no conteúdo, e aí vai para o conteúdo mesmo da pessoa, né? Então isso é um tipo de gancho. Eu posso talvez estar segurando alguma coisa ali que prenda a atenção da pessoa naquilo ali que ela está visualizando, isso também é uma forma de gancho. A questão do que eu falo é uma forma de gancho, né? As palavras que eu utilizo. Então, tome muito cuidado com essa ferramenta do Instagram, tome muito cuidado com, né, com a questão das hashtags. Então, isso que eu falo também é um gancho dentro desse formato de Reels estratégico, de Reels viral. E é muito interessante também a gente trazer, dentro do formato de Reels para crescimento, essa questão de mostrar os nossos bastidores, de dar dicas, né? Isso atrai a atenção daquele usuário e faz também, né, com que ele fique retido ali no conteúdo e isso pontua no algoritmo. O formato viral de um Reels é basicamente gancho, desenvolvimento e CTA. Então, eu tenho que ter um gancho viral, onde eu prendo a atenção do meu usuário entre até no máximo 5 segundos. Depois eu faço um desenvolvimento do conteúdo. Esse desenvolvimento do conteúdo ele tem que ser objetivo, né? Eu não posso ficar enrolando ali, falando. E ele tem que ter uma CTA, né? Uma chamada para ação ali no final. Essa CTA, né, vai ser, por exemplo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam saber disso. Me siga aqui para mais conteúdos como esse, né? É fazer uma chamada no final do seu vídeo que vai te pontuar ali, né, dentro da estratégia, seja mais seguidores, seja mais salvamentos, compartilhamentos, comentários, né? Então esse seria um formato de um Reels estratégico, de um Reels viral. Depois eu tenho que lembrar, pessoal, que nada adianta de eu ter muito alcance, de eu ter muitos seguidores, se o meu perfil não tiver totalmente estruturado para esse crescimento, né? E o que é um perfil estruturado para esse crescimento? É ter uma biografia, né? Uma bio clara e direta,
Então, explicar o que que você oferece, colocar palavras-chave relevantes, para que aquele visitante que venha, né, através do seu crescimento, através da sua viralização, ele saiba claramente o que esperar daquele Instagram, né, e saiba o porquê que ele está seguindo aquela conta, né, e o que que você oferece, né, qual o seu diferencial ali, qual a autoridade que você tem dentro da plataforma, né. Então, a bio, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma foto de perfil boa, não pode ser qualquer foto, né? Ela tem que ter uma chamada para ação, ela tem que ter um link, né, que vai para o WhatsApp, que vai para o seu catálogo, que vai para o seu site, né? Então ela tem que seguir uma estrutura, ela tem que estar otimizada, né? O seu perfil ele tem que estar otimizado para receber esse crescimento, né? Esse alcance que você vai ter, esses novos seguidores e tudo mais. E aí, né, como estratégia de crescimento, você tem que pontuar também, ter conteúdos que são compartilháveis, né? O compartilhamento dentro do algoritmo do Instagram, ele te traz ali novos seguidores, ele te traz alcance, porque você vai explorar um meio que ainda você não tem seguidor dali, né? Você não tem pessoas que te sigam daquele meio onde vai estar compartilhado o seu conteúdo. Por isso, é super importante ter conteúdos que são compartilhados, né? Então, eu criar posts, por exemplo, né, que são conteúdos, né, posts, isso seja em formato de Reels, em formato de checklist, em formato de dicas, enfim, que traga essa questão do compartilhamento, que traga também um fator que é muito importante, também que te traga salvamentos, né? Então, salvar o conteúdo é muito importante dentro da questão das pontuações do algoritmo ali, né? Conteúdos que vão fazer isso. Por exemplo, você pode utilizar um Reels para explicar sobre um determinado tema e no final falar, ó, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam saber disso. Você pode utilizar o Reels para produzir também um conteúdo em formato de checklist e no final você colocar, salva esse Reels aqui para você não perder ele no futuro, né? Então, isso são estratégias onde você transforma o seu conteúdo em um conteúdo que é salvável e um conteúdo que é compartilhável. E uma das questões que gera muito compartilhamento também, um dos formatos que é muito interessante da gente trabalhar, são as citações, são as frases motivacionais. Então, isso é altamente compartilhável dentro da plataforma, porque gera uma identificação, gera uma motivação, uma inspiração ali, né? E isso te traz, né? Pode atrair novos seguidores quando aquele conteúdo é compartilhado, quando aquela frase de efeito, enfim, é colocada ali para outros usuários terem contato com o seu perfil, certo? Então, as estratégias de crescimento seriam essas, né? Utilizar o Reels, se for possível, dentro da sua estratégia de produção de conteúdo, fazer um Reels por dia. Isso é super interessante dentro da estratégia, tá? Porque todo dia você vai ter conteúdo ali, todo dia você está buscando, batendo em cima daquela questão de alcance, tá? Não esqueça de otimizar o seu perfil, ou seja, ter uma biografia clara e direta, né? Uma bio, ter link, né, no teu perfil para que a pessoa que entre em contato com o seu conteúdo ali, com o seu Instagram, ela possa consumir seus produtos, seus serviços, né? E os seus conteúdos eles serem compartilháveis, né? Quanto mais compartilhamento eu tenho, mais distribuição do meu conteúdo eu vou ter dentro da plataforma. E aí, o último ponto, né, é a questão do planejamento de conteúdo. E aí eu trago o seguinte, né, eu vou falar um pouquinho sobre objetivos e pilares desse planejamento de conteúdo. Então, para mim desenvolver um planejamento de conteúdo, né, focado nessa questão de crescimento, de engajamento no Instagram, é importante eu ter, né, estratégias como, por exemplo, a constância, a diversificação do conteúdo, né, e a relevância que aquele conteúdo vai ter. Então, o objetivo não é apenas atrair novos seguidores, né, mas também eu tenho que ter essa conexão, né, com aquele seguidor, e eu tenho que incentivar que aquele seguidor, né, interaja dentro do meu perfil e principalmente, né, transforma aquele seguidor em cliente, né, em venda ali. Bom, e aí, os pilares de conteúdos que vão ajudar, né, você trabalhar todas, que vão definir, né, que vão trazer ali essa questão da constância, da relevância e da diversificação dentro da sua estratégia de crescimento e de engajamento no Instagram, seriam, né, na minha sugestão, conteúdos educativos, ou seja,
dicas, tutoriais, informações úteis para o seu nicho, né? Conteúdos de entretenimento, como, por exemplo, memes, conteúdos mais leves, né? Tendências do momento, React, é super legal fazer conteúdos de React, né? Você reagindo a uma outra coisa que já viralizou dentro da rede social, né? Conteúdo inspiracional, ou seja, história de sucesso, frases motivacionais, né? Cases de sucesso que você tenha, que vai gerar essa conexão entre você e o teu seguidor ali, né? Que vai trazer essa identificação. É muito importante a gente ter, né, conteúdo promocional, ou seja, conteúdo onde você vai falar mesmo de venda do seu produto, de lançamento do seu produto, dos seus serviços, né, promoções que você vai fazer dentro da tua loja, enfim, então tem que ter esse tipo de conteúdo também. E também conteúdos que têm mais engajamento direto, como, por exemplo, perguntas, enquetes, né? Que vão incentivar essa resposta rápida do usuário. E aí você pode abordar isso em formatos como, por exemplo, stories e por aí vai, certo? Então, esses são os objetivos e os pilares, né, que eu penso dentro dessa produção de conteúdo e que vai te ajudar a ter engajamento e crescimento dentro do Instagram. E aí, como último fator, né, a partir do momento que você pensa esses conteúdos, você vai definir um calendário de postagens, né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer uma dica rápida ou um tutorial em formato de Reels. Qual o objetivo desse conteúdo? Isso é muito importante de ser pensado. O objetivo dele vai ser educar a minha audiência e vai ser gerar compartilhamento. Beleza, produziu, postou, ok. Depois você vai seguindo seu calendário. Na terça-feira eu vou trazer uma história inspiradora, né? Um caso de sucesso, um case de sucesso, em formato de carrossel. Tá, beleza. Qual é o objetivo desse conteúdo? O objetivo dele é gerar essa conexão com a minha audiência e de trazer inspiração ali para o meu público-alvo. Beleza. Na quarta-feira eu vou fazer um conteúdo promocional. E esse conteúdo ele vai ser feed e também vai ser stories. Ok, qual que é o objetivo desse conteúdo? É conversão e engajamento. Então entenda que a partir do momento que eu planejo o meu conteúdo e eu vejo os pilares que esse conteúdo vai ter e a diversificação desse conteúdo, eu coloco ele, né, faço o escopo dele num formato de calendário. Né? Isso vai ajudar também a gente manter a constância, né? A partir do momento que eu tenho um calendáriozinho ali, eu consigo seguir e manter a constância do conteúdo, certo? Bom, pessoal, eu acho que essa foi a aula de hoje, né? A gente falou sobre engajamento e crescimento. Vou relembrar aqui tudo que a gente falou. Então, a gente falou os conceitos, né, de engajamento e crescimento. A gente falou em algumas estratégias para engajamento no Instagram, como conteúdo de valor, relevância, interação ativa, consistência, né? Trazer prova social, trazer conteúdos compartilháveis. E a gente falou de algumas estratégias de crescimento, como utilizar o Reels, otimizar o perfil no Instagram, criar conteúdos que sejam compartilháveis e tal. E por último, e muito importante, organizar o seu conteúdo, planejar o seu conteúdo, né? Criar um calendário, o conteúdo ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um pilar ali, né? Senão não faz sentido nenhum, ok? Pessoal, eu tenho um material que é super importante de vocês terem ele, que é um guia para vocês produzirem conteúdo, né? Primeiro, você vai otimizar o seu perfil e depois você vai aprender a produzir conteúdo em cima, né, de tudo isso que eu falei, com essa estratégia de engajamento, com essa estratégia de crescimento. Inclusive, dentro desse material eu tenho uma aula específica de acho que mais de 20 minutos, quase 30 minutos, só de Reels, falando passo a passo, né, como eu consegui atingir milhões de visualizações com esse conteúdo de Reels e sair, né, de 5 mil, quase 6 mil seguidores para 151 mil seguidores em menos de 6 meses, né? Inclusive lá eu falo todo o formato e tudo mais, tudo que a gente organiza para poder ter esse conteúdo nesse formato viral, esse Reels nesse formato viral estratégico. E esse material, ele se chama PEC Instagram Estratégico. O link dele está lá na minha bio, só vocês ir lá acessar, vocês vão ver lá, é o primeiro link ali, depois da questão das aulas, vai ter lá PEC Instagram Estratégico. Ele custa R$ 47, pessoal. R$ 47 para você ter todas essas informações, para você ter em mãos toda a estratégia de crescimento, de
e de engajamento dentro do Instagram para você vender, para você ter um perfil otimizado, né? Ele tem um passo a passo ali, onde você otimiza o seu perfil, onde você aprende a criar conteúdo e tudo mais.